Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Então olha só, projeto Tira Fôlego, Enem Geografia, questão número 11, tá? Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o Mar de Aral, tá certo? Então, essa temática aí já foi cobrada no Enem, embora nas últimas edições não tenha aparecido, mas volta e meia ela também é cobrada em provas, né, de grande importância, nos principais vestibulares do Brasil, volta e meia essa temática tende a aparecer, tá legal? Então vamos lá, ó. Vamos lá ler a questão, depois a gente comenta. Localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, certo? Então a gente está falando, né, da região, né, central da Ásia. Então você tem o Cazaquistão ao norte e o Uzbequistão ao sul, beleza? Era até os anos 60 o quarto maior lago do mundo. Então, gente, olha só, é um mar fechado, né? Então não tem conexão com o mar. Do ponto de vista geológico, né, acredita-se que em um determinado momento ele tivesse conexão, né, com o Mar Cáspio e tal, mas com transformações geológicas ele passou a ser um mar fechado. Então nós temos uma drenagem endorreica, né? O que significa isso? Que as águas das chuvas e dos rios, né, canalizavam para dentro do próprio continente, não fora dele. Então não era uma drenagem exorreica, tá legal? Beleza? Cobrindo uma área de 66 mil quilômetros quadrados, com volume estimado de mais de 1.000 quilômetros cúbicos. O Aral e toda a bacia do lago ganham notoriedade mundial como uma das maiores degradações ambientais do século XX causado pelo homem. Então o Mar de Aral, né, a tragédia do Mar de Aral passou a ser caracterizado como uma das maiores catástrofes ambientais do planeta no século XX, beleza? Então, ó, ação antrópica, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. É referida como a Chernobyl calada, uma catástrofe silenciosa que evoluiu lentamente, de forma quase imperceptível ao longo das últimas décadas. Então, a partir dos anos 60. O futuro de Aral é incerto. A única certeza é que o lago é agora cenário de uma catástrofe ambiental à medida que o nível da água declina e o ecossistema degrada-se, provocando um ambiente de deteriorização e condições de vida e de saúde precárias para os povos que vivem às margens do lago, que tem, né, uma região de forte, né, salinização. Você tem prejuízo para pesca, prejuízo, né, para atividades, né, da população. Então vamos lá, vamos entender esse fenômeno, tá bom? Então, ó, isso começou nos anos 60, quando, né, os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, eles foram desviados para servirem, né, para uma irrigação, uma agricultura irrigada, né, para serviços, né, de agricultura irrigada. Então, para cultivos, né, de grãos com grande destaque para o algodão, tá certo? Em pouco mais de 15 anos, né, o nível da água já havia caído tanto que o mar começou a se dividir em dois. É muito comum a gente ver fotos, não trouxe aqui, infelizmente, fotos, botar no buscador, botar em Mar de Aral, vocês vão ver que o mar hoje é dividido em 3 canais, tá legal? Nos anos, 15 anos depois, já nos anos 70 aí, né, o mar já apresentava essa divisão em 2, certo? Então, como houve o desvio, né, aconteceu o desvio dos rios, esse mar não era irrigado pelos rios, ele também se tornou super saturado, tá legal? Ou seja, muita concentração de sais, um processo de salinização muito forte. As próprias atividades agrícolas, né, praticadas na região também contaminavam bastante, né, com agrotóxicos, certo? Então a gente precisa levar isso em consideração. Existe hoje até um projeto em curso, né, no Uzbequistão, então, no Cazaquistão, desculpa, que é de recuperar o canal, recuperar o Mar de Aral, que chegou a ter, né, cerca de 10% do que ele já teve. Gente, olha, para vocês entenderem a agressividade, né, para vocês entenderem a agressividade dessa problemática, né. Algumas áreas, né, a pesca já voltou a acontecer, né, já começou a ter melhorias na concentração de sais, né, na salinização, beleza? Mas, né, a grande maioria ainda como o texto está falando, ó, o futuro ainda é incerto, tá legal? E o algodão é o principal ponto aí, né? Era chamado até de ouro branco,
né, era chamado até de ouro branco. Então tem que ficar atento, tá? Então tá aqui, ó. Os impactos ambientais no Mar de Aral são diretamente resultantes da cuidado com o diretamente, tá? Isso também é pegadinha de prova, vocês vão entender. A exploração de petróleo em águas profundas desse mar para atender as demandas da demanda centro-asiática. Então, talvez para fazer uma confusão na sua cabeça, né? Porque você tem ali nas proximidades do mar Cáspio, por exemplo, uma grande produção, né, de petróleo controlado pela Rússia, né, onde você tem ali importantes gasodutos e oleodutos em regiões próximas, tá? Mas não tem nada a ver com o Mar de Aral. A aplicação de pesticidas nas lavouras no seu entorno para aumentar a produtividade. Então, de fato, né, nós tivemos contaminação muito severa com agrotóxicos que escorriam das lavouras próximas, tá? Então, ó, ficou muito poluído. Então, além, né, da grande concentração de sais minerais, visto que o mar não era irrigado, você também tem a problemática dos pesticidas, mas diretamente resultado. Por que o Mar de Aral secou? Não foi por causa dos pesticidas. Tá legal? Os pesticidas, né, os agrotóxicos de uma forma geral, eles contaminam, tá? E contaminaram. A construção de edificações em suas margens para desenvolver atividade turística, tá fora também, né? A utilização de suas águas para atender às necessidades da indústria pesqueira. Então, a pesca, né, que foi uma das atividades muito prejudicadas, tá? Então, nós temos aqui, ó, a extração, tá, de suas águas, seus afluentes para irrigação de lavouras, sobretudo algodão, principalmente algodão, tá legal? Gente, aqui nós temos um assunto que às vezes traz algum tipo de confusão nas provas, que geralmente, né, os alunos eles não têm um conhecimento, né? Então quando aquilo você parece novidade, tudo torna-se difícil, mas a gente pode perceber que muitas questões, né, vão trazer processos de degradação hídrica, né, do ambiente, dos recursos hídricos. O Mar de Aral é um exemplo. Então o que você precisa ficar atento? Que podem ser dados outros exemplos, tá, de degradação hídrica. E, consequentemente, pedir os resultados disso, como, por exemplo, aumenta o custo de tratamento. Olha o quanto, né, vai se gastar, ou, né, deve se gastar para recuperar o Mar de Aral. E, consequentemente, trazer melhorias, né, nas condições ambientais e sociais, certo? Ao mesmo tempo, isso traz um impedimento muito forte para o desenvolvimento de atividades, como, por exemplo, a pesca que foi prejudicada, né? Pode trazer prejuízo para a indústria, né? Para atividades turísticas, obviamente para a agricultura, tá certo? Então, tudo isso traz prejuízo até mesmo para a produção de alimentos, que podem ficar mais caros, mais escassos, né? Beleza? A população pobre, que é mais prejudicada, porque a água fica mais escassa, consequentemente. A gente precisa entender que a água é uma mercadoria, né? E com isso fica mais caro, mais custoso, né? Com o processo de dessalinização. Tem como fazer esse processo de dessalinização pra gente, né? Sim, só que é muito caro, né? É muito caro, então principalmente a população pobre, né, vai sofrer muito. Aí muita gente pensa, tem muita água, água salgada, pô, tem tecnologia, né, dá pra fazer dessalinização? Dá, só que a água é uma mercadoria, vai ficar cara pra caramba, então a população vai morrer de sede, né, uma parcela significativa. Fora isso, você tem, né, o aumento de doenças, né, que tem relações com a questão hídrica, né, tem vinculação hídrica, impactos, obviamente, na saúde humana, de uma forma geral, né? A gente precisa entender também que os prejuízos que acontecem na contaminação de rios vão gerar uma contaminação dos reservatórios subterrâneos. Então as questões podem trazer assuntos variados, né? Pedindo para vocês consequências e formas de minimização, tá bom? Então tem que ficar atento aí, legal? Então espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí. Qualquer coisa, dá uma pesquisada mais, perguntem, tá bom? Então daqui a pouco estamos de volta.